Olá, pessoal. Bem-vindos à Quarentena Literária dessa sexta-feira, dia 10 de abril de 2020. Eu sou Priscila Prado e o meu ofício é a militância poética. Para mim, isso significa escrever, divulgar o meu trabalho, mas também divulgar a arte em geral, o que eu faço junto com duas amigas no Ateliê Arte e Atuação, Cristina Chevalier e Maristela Ono. No aspecto da literatura, a literatura infanto-juvenil, participo da Associação de Escritores e Ilustradores de Infanto-Juvenil Nacional e, em Curitiba, o coletivo Era Uma Vez. No aspecto da literatura de autoria de mulheres, também participo de alguns coletivos, em especial do coletivo Marianas. Com o coletivo Marianas temos um evento mensal, que é o Letra de Mulher. Ele acontece a última quarta-feira de cada mês, no Café Babette, aqui em Curitiba. É um evento para falar sobre literatura de mulheres, mas é aberto ao público em geral, a todos os interessados, independente de gênero. O Letra de Mulher chegou à sua 25ª edição no mês de março, 25 de março, portanto, precisou ser um evento virtual, devido às questões de saúde pública. E naquela ocasião falei sobre Helena Collodi. Eu e as demais participantes falamos sobre Helena Collodi. Porém, se você assistiu ao 25º Letra de Mulher, embora o tema seja o mesmo, o conteúdo hoje vai ser diferente. Seja porque eu vou falar outros aspectos, e vou falar outros poemas, mas mesmo os 2 ou 3 poemas que serão os mesmos, veja, a poesia é como um rio. É impossível banhar-se 2 vezes no mesmo poema. Espero que vocês tirem essa prova. Quanto ao meu próprio trabalho, eu comecei a publicar de forma independente em 2005. O meu primeiro livro foi A Qualquer Momento Agora, seguido depois do livro interativo de poesia ilustrada Preguiça, Coragem e Outros Bichos. Esse foi finalista do Jabuti. Depois, já pela editora Insight, No Olho do Paradoxo. Com o grupo do coletivo Marianas, nós editamos já mais de 30 livros, apoiando e incentivando a literatura de mulheres, e um deles é o meu. Tivemos também o apoio da Bolsa Nacional do Livro, a editora, Alas, Pétalas e Labaredas. E o mais recente, pela editora Insight, com a programação visual da Nexo Design, quem realmente realizou foi o Gerson Cordeiro, fez um trabalho belíssimo, que resultou no livro Encontros Desconcertantes. São poemas e fotos que se tornou possível por causa da lei de incentivo municipal, com apoio do grupo Positivo. Bom, eu já vou ter que me desculpar com vocês que eu não vou conseguir interagir com as leituras e ao mesmo tempo seguir a minha linha de raciocínio. Então, para eu não perder a linha de raciocínio, eu vou depois fazer uma proposta para vocês. Hoje, falando sobre a quarentena literária, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu tenho a honra e a responsa de encerrar essa etapa da quarentena literária, uma etapa porque já está sendo cogitado de prosseguirmos, porque afinal são tantos autores e autoras, infinitas as possibilidades, né? Mas, nossa, eu estou vendo tanta gente querida de tantos lugares entrando,
Gostaria de poder abraçá-los e só podemos abraçar agora sim virtualmente, né? Então é uma grande alegria. Então, a quarentena literária, nós iniciamos no dia 1º de abril, mas foi para valer. Já começou valendo Jonathan Silva, falando sobre Henrique Villa-Matas, seguido da Jaqueline Conte, falando sobre Sidônio Muralha. Todos os dias, desde o dia 1º de abril, às 19 horas, fazendo transmissões ao vivo. Álvaro Posselt falou sobre Guimarães Rosa, Luiz Felipe Leprevot sobre Manuel de Barros, Márcio Renato dos Santos falou sobre Jamil Snege, Carlos Machado sobre Patrick Modiano, Daniele Reis sobre Hilda Hilst, Luiz Andrioli falou sobre Rubem Fonseca e Joema Carvalho sobre Shakespeare ontem. Tudo isso está acontecendo graças à iniciativa, à organização do Luiz Andrioli, a quem parabenizo e agradeço a Jaqueline Conte que me indicou para esse convite do Luiz Andrioli. Está sendo realmente uma experiência fantástica, estamos aprendendo muito e é muito interessante notar que o Manuel de Barros da Jaque não é o mesmo que o meu, que não é o mesmo que o do Luiz Felipe Leprevot. A Helena Collodi, do Álvaro Posselt, certamente não é a minha, vamos hoje ver. Então essa diferença de perspectiva enriquece e amplia a nossa compreensão e as nossas percepções, né? Como a própria Helena Collodi dizia no seu poema Significado. No poema E nas Nuvens, cada um descobre o que deseja ver. A Helena Collodi, uma das especialidades dela foram os haikais. Então eu vou aproveitar esse viés mínimo da obra dela, mínimo não porque seja um gênero menor, mas por serem poemas pequenos, né? E vou pedir, eu sei que tem muitos fãs, inclusive pessoas que conheceram pessoalmente a Helena Collodi, aqui em Curitiba, né? Então, eu quero convidar vocês para que nos 10 minutos finais, isso que o Márcio está fazendo ali agora, eu vou pedir para vocês fazerem nos 10 minutos finais, porque eu não vou conseguir seguir a minha linha de raciocínio, né, como eu já expliquei. Dizem que as mulheres conseguem fazer isso, de acompanhar 15 coisas ao mesmo tempo, não é o meu caso, né? Então, eu vou pedir para vocês, nos 10 minutos finais, guarda resgata esses poemas do coração, né? Ou haikais, ou poemas curtos que você traz da Helena para compartilhar conosco aqui, anotando nos comentários. Nos 10 minutos finais, daí a gente vai ler juntos, né? Eu vou ler e vamos, portanto, ler juntos. Então, a Helena Collodi me foi apresentada na adolescência por um amigo poeta, um jovem poeta, que teve a cara de pau de bater na porta da casa dela para mostrar os seus poemas. E, de fato, a dona Helena Collodi, ela tinha essa generosidade. Muitos jovens poetas foram recebidos na casa dela, ela era muito gentil, né? O nosso próprio vizinho e amigo Álvaro Posselt também conheceu pessoalmente Helena, tem uma preciosidade que é um autógrafo com uma dedicatória num livro de Helena. Uma dedicatória, um poema que Helena fez para o Álvaro Posselt, né? Então, a dona Helena tinha essa generosidade, essa paciência com os jovens poetas, né? E isso pode ser que ela tenha desenvolvido essa paciência na sua vida como professora. Ela foi a vida inteira professora de escola pública. Mas, não sei, eu acho que isso já era algo da personalidade dela mesmo, porque todos os que a conheceram e que me contam ou escrevem, né, contando o quanto ela era gentil, afável, né? Ela era uma pessoa muito generosa mesmo, né? Então, no momento quando eu comecei a fazer coleção de livros de poesia, eu quis comprar um livro de Helena Collodi e não encontrei. Não encontrava para comprar, estavam esgotados.
vendo muitas pessoas queridas entrando, nossa, saudades e abraços, né? E o primeiro livro de Helena que eu encontrei foi esse, graças à edição do Roberto Gomes, aqui de Curitiba, editou boa parte da obra de Helena com a sua Criar Edições na época, né? E eu confesso que naquela minha época, assim, ainda muito jovem, eu fiquei decepcionada, falei, olha que livro tão fino, né? E que poemas tão pequenos, né? Mas vamos ver se são tão pequenos assim, né? Noturno urbano. O cansaço anoitece nas solidões aglomeradas. Noite alta, velam janelas, semáforos insones. Nem um trilar de grilo estremece a teia do tédio. Ou um dos meus preferidos, pequeníssimo, mas nem tanto, Encontro dos Contrários. O encontro dos contrários gera o corisco e o trovão. Nasce a chuva, o verde, a vida. Esse aspecto na obra de Helena é um dos aspectos que me encanta, me chama a atenção, que é esse aspecto da conciliação dos opostos, né? Além da delicadeza, a gentileza, o afeto, a sensibilidade de Helena Collodi, ela também traz força, intensidade, profundidade. Então, numa aparente simplicidade, ela na verdade traz outras camadas, né? Que, embora no primeiro momento a gente é capturado por essa beleza, por essa singeleza, mas à medida que o poema ecoa em nós, faz ressonâncias inesperadas às vezes, né? Então esse outro aspecto fantástico da diversidade das perspectivas, por exemplo, que foram trazidas aqui na Quarentena Literária, o Luiz Andreoli, falando sobre Rubem Fonseca, mencionou que para o Rubem Fonseca só importa a realidade, né? Desprezando, de certa forma, as metáforas. Isso é verdadeiro? É verdadeiro. Especialmente na obra dele, com certeza, e talvez, né, conforme o contexto, conforme a perspectiva. Mas não é menos verdadeiro esse poema de Helena. Essência. Oculta na roupagem metafórica, palpita a realidade essencial. Então, eu fiquei incomodada durante toda a quarentena literária em que a gente mostra o livro e fica invertido, né, para o público. Aí eu pensei em pegar um espelho e colocar, né, não deu certo. E, enfim, eu me dei conta de um aspecto muito interessante. Olha, esse livro de Helena, o título dele é Viagem no Espelho. E Helena traz muito isso, dos aspectos, como eu disse, da conciliação dos opostos, da simetria, né? Por exemplo, nesse poema aqui do Viagem no Espelho. Vida. Semente oculta na polpa do fruto, a morte habita o âmago da vida. Demora em nós a eternidade e espera que se cumpra o tempo da razão. Tombaremos no solo escuro do alto ramo oscilante. Procuramos ignorá-lo. Semente oculta na polpa do fruto, a vida brota do âmago da morte, imperecível. Esse aspecto que o espelho me lembrou, né? A conciliação dos opostos, a capa desse livro é do Rogério Dias, o Carlos Machado está lembrando. Então esse aspecto da simetria também, eu lembrei de uma coisa muito interessante que a minha sogra me contou, a minha sogra que foi aluna de Helena Collodi no magistério aqui
em Curitiba, né? Escola pública, como eu mencionei no início. Então, tem gente suspeita aí, né? Amores da minha vida. A minha sogra, Dona Liette, que também foi professora aqui no Paraná, inspetora de ensino, mas a formação dela, uma boa parte, foi com Helena Collodi. E ela comentou o quanto Helena Collodi era querida por suas alunas, e um aspecto da simetria que eu ia comentar: Helena Collodi era ambidestra, ela escrevia com as duas mãos. E às vezes, para brincar com as alunas, escrevia no quadro com as duas mãos. Né? Ela era muito engraçada também, né? Bem, Helena Collodi nasceu no interior aqui do Paraná, na cidade de Cruz Machado, em 1912. Os pais de Helena eram imigrantes ucranianos, que se conheceram já aqui no Brasil. Helena Collodi era bilíngue na infância, porque com os irmãos falava em português, mas com a mãe falava em ucraniano. Os olhos de Helena eram tão azuis que Paulo Leminski, também ele descendente de eslavos, e também ele poeta aqui de Curitiba, contam que quando ele acordava de manhã, abria a janela e estava um dia muito lindo, um céu muito azul, Paulo Leminski dizia: olha, Dona Helena já acordou. Quanta gente querida que eu tô vendo aí, vou abraçando cada um num relance que alcança vocês com certeza. Etel querida, gente querida de Curitiba, de Maringá, de tantos lugares. Amigos de agora, de antigamente, e o afeto não tem tempo, né? Então, essa origem ucraniana, assim como legou a Helena Collodi seus olhos azuis, seu cabelo ruivo, porque não foi sempre branquinho como a gente vê nas fotos atuais, também legou a ela saudades atávicas das memórias ancestrais. Por exemplo, no poema Refugiado: desembarca estrangeiro e sozinho, percebe o olhar inimigo que o cerca ao chegar. Mais um com quem repartir, mais um que ocupa lugar. Os imigrantes em todos os tempos. Essa edição, espelhado, não vai fazer muita diferença para nós, né? A não ser que você entenda ucraniano, é uma edição bilíngue, português-ucraniano, editada pela Associação dos Ucranianos aqui em Curitiba. Eu quero mostrar para vocês daqui, só por curiosidade, né? Não sei se vai dar para enxergar as letras em ucraniano do poema Presença, que eu vou ler, e também mostrar aqui uma foto de Helena com umas pêsancas, né? Sempre esse sorriso luminoso, né? Então, o poema Presença. O poeta ausentou-se, deixou o seu rosto de palavras, inteiro multiplicado no espelho quebrado. Eu queria ter mostrado, vou mostrar, como a gente só vê essas fotos de Dona Helena mais idosa, né? Ela faleceu em 2004, aqui em Curitiba. Queria mostrar para vocês umas fotos dela mais jovem. Essa luminosidade dela, né? Helena Collodi foi uma haicaísta pioneira aqui no Brasil e, inclusive, ela recebeu um nome lhe foi atribuída, né? Lhe foi atribuído um nome pela comunidade japonesa aqui de Curitiba. O nome Reika, que significa algo como perfume de poesia.
Ela foi a primeira mulher no Brasil a publicar haikais em livro. Eram 3 no seu primeiro livro, Paisagem Interior, de 1941. Realmente parece alguém com quem seria legal tomar um café, e ela recebia os jovens poetas para tomar café na sua casa. Diz que recebia realmente com café e um bolinho, muito querida, né? Desse Paisagem Interior, eu vou ler o poema Gênesis. Nesse poema, Gênesis, está o título de um filme feito por Silvio Bá, em homenagem aos 80 anos de Helena Collodi. Foi um filme que, em 1992, ganhou o prêmio no 25º Festival de Brasília de Cinema. Foi o melhor curta-metragem e melhor montagem. O filme Babel da Luz. A princípio, o poema que eu vou ler, Gênesis. A princípio era o nada, tudo confuso e escuro, imerso no silêncio de um vazio desmedido. A alma inteira abismada, na inconsciência feliz e boa de ignorar. A vida, a inquietação suprema de viver, encadeada à inquietação suprema de pensar. Mais tarde, houve um momento em que tudo vibrou num bom pressentimento. Correu uma excitação pelo silêncio laço, como se um turbilhão de asas em movimento tivesse de repente enchido todo o espaço. Houve um leve rumor rolando na amplidão, com a sonoridade exo de um carrilhão. Uma flecha de luz rasgou subitamente as trevas interiores. O sol brilhou no caos, enchendo-o de esplendores, trocando a escuridão pela Babel da luz. Separou-se a água azul da terra tenebrosa, no despertar moroso e vago da consciência. Devagarinho, após, em firme prepotência, veio a vegetação estranha das ideias. A princípio rasteira, afogada em areias, musgo apegado à rocha na ânsia de viver. Logo surgiu um mar de frondes a acender em busca de mais sol. Inquietas e altas franças, torcidas pela angústia, ou verdes de esperança. Apareceu a fauna, essa preocupação ansiosa pela vida. A sede de saber quando e como e por que o mistério de viver. O homem surgiu por fim, a louca pretensão. A louca pretensão de atravessar o umbral tão transcendente da alma e penetrar o arcano imenso da sua essência. Esse afã de crescer só adormece a energia ao transpor o limite ignorado da morte. Para além desse umbral, será o 7º dia. Eu não vou parar para falar das pessoas queridas que estão aparecendo, porque é muita emoção, não vou chorar aqui, né? Mas, olha que lindo, perfume de poesia, era tudo que ela merecia mesmo, né? Esse nome, que ela era pura poesia, muita gente diz. Tô vendo aqui meus parentes queridos, meus amores, minha mãe, né? Marido, filhos, é muito amor. Amigas queridas, companheiros de letras e de outras artes. Então, ó, já vimos aí por esse poema Gênesis que tem razão o nosso amigo Luiz Andrioli, quando aqui na abertura desse livro, do qual ele foi curador, além de curador do nosso evento Quarentena Literária, anos atrás, ele foi curador desse livro, editado pela Gazeta do Povo. E disse ele, seria fácil entender Helena apenas como uma voz suave, mas a poeta é complexa. Por exemplo, nesse poema que a minha amiga Andréa Gavita leu por ocasião do 25º Letra de Mulher, vamos ver como é impossível banhar-se 2 vezes no mesmo poema. Dor. Tua dor é um incêndio de inverno na floresta. O fogo diz no tronco dos carvalhos, consome as frondes dos pinheiros,
crepita nas ervas mesquinhas e morre. Uma procissão de troncos mutilados queda pela campina. Tens por isso a lembrança povoada de espectros. Ateaste o fogo do sofrimento em minha alma impetuosa. As chamas subiram até o céu e lamberam as nuvens com línguas gigantescas. A floresta se estorceu, gemeu e estalou no paroxismo. Os pinheiros arderam como tochas até o fim. Só ficou uma lápide de cinzas, porque minha dor é a destruição total. A música foi muito importante sempre. Sim, Andréia. Foi muito importante sempre a música na vida de Helena. Desde a infância, a casa dela era muito musical, a literatura também já lhe veio da infância, da casa de infância, né? Mas a música foi muito importante, a musicalidade nos seus poemas, no título, inclusive dos livros, né? Como essa edição que reúne toda a obra dela, Infinita Sinfonia. Vários poemas também tratam disso, e muitos dos seus poemas foram musicados desde... Céus, me assustei com a hora aqui agora. Muitos dos seus poemas foram musicados desde a década de 50, no Rio de Janeiro, e aqui, mais recentemente, por compositores paranaenses, como o Iso Fischer, o Sérgio Justen, o Henrique de Curitiba. Esse aspecto da musicalidade, né, da oralidade, a quarentena literária resgata, desperta esse... Sim, além dos versinhos de normalista, sim. Essa sonoridade da poesia, né? Então, vamos pensar nisso. O que é ouvir o poema e ler o poema? Que diferença faz isso? Né? Ouvir em diferentes vozes. E eu quero enfatizar que eu desde o início falei a data de hoje, porque é com os pés nessa data de hoje que nós estamos lendo os poemas de Helena. Né? Então com esse convite de que a gente leia, ouça esses poemas, mas com essa consciência desse nosso momento presente, aqui agora, histórico. Né? Também pego emprestado um convite do Luiz Andreoli, ainda aqui na abertura deste livro, 2 convites que ele nos faz, e aí, insisto, faço meus também esses convites para vocês. Que a gente procure perceber que ecos, suaves ou bruscos, as palavras de Helena provocam no seu espírito. E ainda, que você procure trazer esse olhar de Helena para a tua vida cotidiana. Esse olhar de Helena que não se furta a encarar mesmo as faces mais ríspidas da existência. Então, com esses convites, ampulheta da hora presente. Torva, a ampulheta goteja sangue. A hora terrível passa, esmagando o coração da humanidade. Pesada, a angústia escorre da ampulheta. Injusta angústia nos olhos das crianças, trágicos e surpresos. Inquietação crescente dos que ficaram sem destino. Contínua, enervante, avassaladora angústia dos que desejariam suster a derrocada e nada podem fazer. E nada podem fazer. Visão apocalíptica. Olhando esse trigal, tão viçoso e tão louro. Sim, gente, olha, esses poemas foram escritos no pós-Segunda Guerra, mas nós estamos lendo com a nossa perspectiva de hoje. Visão apocalíptica. Olhando esse trigal, tão viçoso e tão louro, pensas na juvenil cabeleira, cor de ouro, que a morte arrebatou para sempre do teu lar. Na inédita visão de um sonho singular,
pareces entrever dentro da própria terra os corpos dos heróis que tombaram na guerra. E por sobre esse solo empapado e viscoso é que ondula o trigal, tão louro e tão viçoso. Certamente amanhã colherás esse grão, que há de ser farinha, que há de ser o teu pão. Talvez comas com o pão a carne do teu filho. A injusta imolação. Não há sombra ou mágoa ou sinais de pavor, nem relâmpagos ou ódio ou lampejos de amor, nessa ausente expressão do menino sem nome, que impassível se junta às fileiras da fome. Que é dos brinquedos, dos risos, das lendas, quem manchou de miséria, de lodo e de sangue a formosa alvorada inocente da infância? Um novo minotauro aflige a humanidade. Que é dos heróis gloriosos, das gloriosas legendas? Já não crê nos heróis o menino sem terra, que cresceu oprimido nos braços da guerra. Bem, certa vez, conta Cecília Meirelles, Basho, o criador do haikai, foi procurado por um discípulo que ele mostrou o haikai para ver, falou, tá certo esse haikai, né? E mostrou o haikai para Basho. Era: uma libélula, tire-lhe as asas, uma pimenta. Aí Basho falou pro discípulo: tá correto, mas é cruel. Que tal invertermos? Uma pimenta, dê-lhe asas, uma libélula. Então agora, aqui com esses poemas tão pesados, tiramos as asas da libélula, vamos tentar colocá-las de novo, voltando um pouquinho aos haikais um pouco mais solares de Helena. A Helena, como haikaísta, seguia a métrica de 575 dos haikais, mas ela não era tão rigorosa quanto aos temas e quanto a outros critérios dos haikais tradicionais. Por exemplo, ela colocava título nos poemas, né? E normalmente não tem título haikai, né? Então eu queria pensar um pouco nisso de título, né? Alguns poemas de Helena têm título, outros não. Alguns títulos são redundantes, mas alguns títulos são imprescindíveis, fazem toda a diferença, né? Como do haikai que o Luiz leu no final da sua apresentação no outro dia. Peço que ele coloque. O haikai se chama Dom. Tem um outro que também, se a gente lê o haikai, é uma coisa, mas daí se a gente vai para o título, ideal é outra coisa. Pois é, Esther, os poemas antigos parecem atuais, e é por isso que eu tô falando, a poesia não tem idade, a arte não tem idade, e a gente lê a partir desse nosso lugar, né, nesse nosso tempo-lugar. Então, sobre o título, né, tem obras de arte, às vezes, nas artes plásticas. Me chama atenção, às vezes, me chamou atenção, às vezes, uma obra abstrata, que te causa uma impressão, e quando você chega perto e lê o título, uau, faz outra impressão. Uma escultura de Camille Claudel, que são mãos assim entrelaçadas, mas quando você vê o título, Catedral, né? Então, sobre os títulos, né, para a gente pensar. Eu quero, por último, antes de vocês escreverem aí os haikais ou poemas curtos, só quero compartilhar com vocês um poema que foi uma brincadeira, por ocasião, quando eu participei da caravana Helena Collodi, que eu estou aqui usando em homenagem aos amigos, a essa memória querida daquele momento, né? A Marilza querida estava na caravana Helena Collodi, Álvaro Posselti estava na caravana, que foi organizada pelo Naotac, da editora Insight, Gerson Cordeiro, né? Foi um trabalho muito legal que a gente levou a poesia de Helena Collodi para as crianças de escola pública, né? E naquela ocasião, imersa na poesia de Helena Collodi, eu fiz um poeminha de brincadeira. Foi, querida Marilza, foi uma riqueza, né? A caravana, né? Então, 2 poemas de Helena
que numa amálgama, numa brincadeira, saiu o meu, que é um terceiro poema. Então, de Helena. Festa das lanternas. Os ipês se iluminaram de globos cor de ouro. Outro poema de Helena. Em vão percorro a cidade com meus claros olhos de antes. As ruas não são as mesmas e são outros os passantes. E o meu, que é uma brincadeirinha, é assim. Lanternas amarelas nas ruas cinzas de antes. Ipês prometem primavera nos corações dos passantes. Gente, então, vou ler aqui os poemas que vocês estão colocando, de Helena Collodi, Dom, que foi o poema que Luiz Andreoli leu no final da sua apresentação. Deus dá a todos uma estrela. Uns fazem da estrela um sol, outros nem conseguem vê-la. Dom. Enquanto vocês vão anotando o outro, vou falando um aqui, tá? O ideal que eu tinha falado antes, né? Ideal. O vento aviva a labareda forte. A chama vacilante, o menor sopro extingue. Ideal. Efêmera. A inexpressiva multidão dos anos passou anônima. Ai, correu muito depressa, não consegui ler. Para quem viaja ao encontro do sol, é sempre madrugada. Um poema esperança, arco-íris no céu, está sorrindo o menino que há pouco chorou. Caixinha de música, firulim, firulirulim, melodiosa filigrama, que uma bailarina tece em gestos delicados de porcelana e marfim. Que venham as vivas primaveras, querida amiga. Quero viver a mágoa de cada instante, embriagar-me de alegria. Desafio Álvaro Posselt, a via bloqueada instiga o teimoso viajante a abrir nova estrada. Poemas de luz, de esperança. Agora, a cada instante, despedida. Ponta Grossa presente, valeu, gente! Marilza, querida, pintou estrelas no muro e teve o sol ao alcance das mãos. Sim, terá magia a cada instante, querida. Desculpe, li errado. Gabriela, lá de Cuiabá. Cuiabá presente também na nossa live. Ana, obrigada. De grinalda branca, toda vestida de luar, a pereira sonha. Sim, pintou estrelas no muro e teve o céu ao alcance das mãos. Eu não quero terminar sem repetir um convite que o Luiz Andreoli fez aqui na abertura desse livro, agradecendo de novo o convite, a curadoria dele, sensível, respeitosa, né? O poeta nasce no poema, inventa-se em palavras. Paraíba presente, gente, o nosso país, o nosso mundo é um só, né? Estamos cada vez mais sendo instados a aprender isso, né? Modo de ser, rir às vezes é um modo altivo de chorar. Modo de ser, rir às vezes é um modo altivo de chorar. Palavra, relâmpago e flama, nos ilumina e consome. Luiz Andreoli, agradecendo de novo. A minha última palavra, antes que acabe meu tempo, eu vou continuar lendo os haikais, mas eu não quero deixar de colocar esse convite que o Luiz Andreoli fez na abertura aqui desse livro, que diz assim: neste mundo de barulhos incessantes, Helena nos pede um grau de recolhimento. Merece eu falar direito, tá? Nesse mundo de barulhos incessantes, Helena nos pede um grau de recolhimento. Muitas coisas nessa sexta, quarentena, quaresma, véspera de Páscoa, nos pedem um grau de recolhimento. Nossa, Fer, eu que agradeço. Compadres na área. Muito obrigada. A Hélia tava, nossa, lá de Portugal aqui, gente, lá é 11 horas da noite. Fico muito feliz que eles tenham conhecido um pouquinho de Helena Collodi. Melissa, querida. Nossa, muitos e muitos abraços que daqui de longe pode, né?
só daqui de longe por enquanto, mas a poesia faz esse vínculo potente que nos une, né? Espelhos côncavos, tudo se torna minúsculo nas almas pequenas. Realmente, Helena nos convida a um grau de recolhimento. Eu que agradeço, linda amiga Etel. Olha, você está convidada para participar na próxima edição. Já está, né? A gente não se cabe de poesia. Então a gente quer transbordar de poesia nessa militância poética. Porque quanto mais os desastres e as calamidades acontecem, mas mais se mostra necessário a poesia, acolhimento para a alma, né, de Helena Collodi, a poesia de um modo geral, né? Muito obrigada a vocês todos, queridos. Cadê? Rola mais um aí, mais um poeminha curto ou haikai. Elia, amada, querida, eu vou colocar depois, porque aí tá tarde, né? Muito obrigada por estarem juntos aí. Portugal aprecia as belas letras, a poesia, né? E a amizade é tudo, né? Atravessa numa potência muito maior do que qualquer internet seria capaz, né? Gente, eu vou abrir o acaso aqui, então. Vocês não estão falando? Vou ler aqui em ucraniano agora, então, tá? Olha lá, ó. Vamos ler em ucraniano. Outra dimensão. Quem pintará a voz e a canção? Quem prenderá no cárcere do verso a miragem e o sonho, o vôo e o pensamento? Álvaro Posselt, luz interior. O brilho da lâmpada no interior da morada empalidece as estrelas. Eu vou continuar falando aqui até o Instagram derrubar. O Instagram derruba em 1 hora, mas eu vou continuar falando os pequenos poemas que enquanto rolar aqui, tá bom, gente? Então, e espero a participação de vocês. Eu sei que tem muito poema no coração. Olha aí, Mário, valeu, a vizinhança. Nós somos uma vizinhança poética aqui na minha rua, né? Retrato antigo. Quem é essa que me olha de tão longe, com olhos que foram meus? Ai, querida, a letra da valsa para Helena Collodi. Ah, que lindo, querida. Vamos compartilhar isso na sequência, realmente. Puxa vida. Nesse aqui, ucraniano? Alegrias. Olha, um dos outros títulos de livro a nossa rua é a rua mais poética de Curitiba, Jaque. É Álvaro Posselt, Priscila Prado, Mário Zamataro e todos nós, né? Que todos nós, leitores, também somos poetas, né? Todos aqueles a quem a poesia toca. Música Submersa era um outro título, né? Ela era muito musical, né? Alegrias. As alegrias passam por mim, qual um sonoro bando de aves brancas por sobre o espelho do mar. A superfície vibra de inquietas imagens, mas a profundidade é sempre a mesma, e é eternamente a mesma a direção das vagas. Coletânea da Adélia Wellner. Puxa, a Adélia estava convidada, mas acho que ela, não sei se ela conseguiu acessar aqui, né? Adélia querida. Amiga pessoal de Helena Collodi. Trêmula gota de orvalho presa na teia de aranha, rebrilhando como estrela. Valeu, Maísa. Voz, sou voz mínima cantando no coral do mundo. Somos cada um de nós. Filho Érico, não quero ser o grande rio caudaloso que figura nos mapas. Quero ser o cristalino fio d'água que canta e murmura na mata silenciosa. Ah, querida Etel, vem morar aqui com a gente. Helena, encantadora, encantadora. Esse poema que o Érico escolheu é muito lindo também, né? Todos dela. A gente está focando nos pequenos agora, para trazer um pouco da libélula, da leveza, né?
sem perder esse convite ao recolhimento que Helena nos faz. O dom de sonhar. A esperança engana, mente o sonho, eu sei. Que mentiras lindas eu mesma inventei e contei para mim. Prisma. Simples cristal sensitivo que um fio de luz apunhala. Sangro um íris de palavras. Não tenho a réstia de sol, nem me pertence o arco-íris. Tudo é dádiva e favor. O poeta como um prisma por onde a poesia passa, né? Essa imagem é linda do prisma, né? Instante. Enquanto vocês não colocam outro, vejo melhor quando sonho de olhos fechados. Ah, que pena que travou. Vamos lá, gente. Instante. O vento arpejava pianíssimo nos fios telegráficos. A tênue onda sonora vibrava na luz do dia. Abelhas de sol zunindo na tarde inquieta. Sim. Poço. Debruço-me à beira de mim e sinto a vertigem do inviolável, guardando o espelho profundo que mora no fundo. Querida Maristela, âmago. Sim. Vou abrindo ao acaso aqui. Lua crescente. Nada encontrei mais doloroso, mais eloquente, mais glorioso do que a tragédia cotidiana escrita em cada vida humana. Isso, Marli. Valeu, Marli. Lua crescente. Cuidado, astronautas, com a lua crescente. Como poderão os deuses beber a eternidade se quebrardes esta taça de cristal luminescente? Também tem humor e um lirismo tão delicado. Noturno, dormem as papoulas, a lua sonha no céu, vigiam os grilos. Aí, Aline. Quem bebe da fonte que jorra da errei. Quem bebe da fonte que jorra na encosta não sabe do rio que a montanha guarda. Sombra no muro, perdido um pássaro. Persigo um pássaro e alcanço apenas no muro a sombra de um voo. Vamos lá, gente. Olha, tá numa contagem regressiva aí, já vai acabar, né? Aí, Regina, Fortaleza presente. Então, queridos, não vou deixar de falar um poema para Regina aqui, né? Tô contando, Regina, que cai a areia da vida na ampulheta da morte. Isso mesmo, Márcio. Isso. Então, tô falando aqui, ó, que Helena Collodi nos convida a um recolhimento, viu, Mariana? Pena que você chegou aqui, mas depois vou te convidar para ver o vídeo. Exilados. Ensimesmados, olham a vida como exilados fitando o mar. Não estão no mundo como quem o habita, estão de visita num planeta estranho. O tesouro das horas, a cada novo dia, a vida me oferece o tesouro das horas, inteiramente minhas. Jornada, tão longa a jornada e a gente cai de repente no abismo do nada.
Querida saudade, tô abraçando longamente todos vocês, agradecendo muito pela presença de vocês todos, agradecendo pelo convite do Luiz Andreoli, pela a Jaque Conte que me apresentou e pela companhia de todos esses amigos que fizeram essa rede que a gente não consegue ver, mas que é muito concreta. Marilza, do longo sono secreto na entranha escura da terra, o carbono acorda diamante. Do longo sono secreto na entranha escura da terra, o carbono acorda diamante. Então, fica esse convite, esses vários convites, né, de nos deixarmos tocar e ver que ecos faz em nós a poesia de Helena Collodi, de emprestarmos o olhar de Helena Collodi, que não se furta a olhar mesmo as coisas mais difíceis, e a esse recolhimento que possa propiciar acordar do escuro de dentro de nós um diamante, né? Navegante navegou no veleiro dos mundos, desembarcou e conferiu, e o que viu não era o que imaginou. O poeta nasce no poema, inventa-se em palavras. Valeu, gente! Vamos encerrando essa etapa da quarentena literária, abraçando com muito carinho nessa rede todos nós que participamos, todos os autores de que falamos, todo o público que participou, né? O poeta nasce no poema, inventa-se em palavras, que nós também nos reinventemos dessa quarentena, aproveitemos de fato essa oportunidade, né? Que estamos fechados no escuro da terra, como a Marilda lembrou, né? E que possamos resgatar o nosso diamante pessoal, né? O nosso dom, Luiz. Dom. Vou terminar igual o Luiz. Dom. Deus dá a todos uma estrela. Uns fazem da estrela um sol. Outros nem conseguem vê-la. Agradeço, abraço grande, abraço Jaque. Obrigado, 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 obrigada. Abraço. Valeu, gente. Até breve. Meu afilhado, amado, muita poesia na vida de todos vocês. Poesia, então, vou aproveitar para lembrar, que significa criação. Criar, que a gente possa fazer a nossa vida poesia. Criar e recriar a nossa vida sempre em poesia. Valeu, queridos. Eu tô com pena, né, de fechar bem na hora que vocês estão me mandando coraçõezinhos e abraços, né? Então, recebam esse abraço sempre. Agradeço e agradecemos a toda essa equipe, né? E a ideia brilhante do Luiz Andreoli, que idealizou e realizou. E vamos ainda multiplicar.